Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavalai. Para quem não me conhece, meu nome é Mikael e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso, de Física Básica para o ensino médio e vestibulantes e também para as pessoas que querem aprender um pouquinho, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar aí da aula de número 17, onde a gente vai tratar a respeito de acoplamentos, né? É um assunto que é de certa forma recorrente nos vestibulares, beleza? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa ideia aqui, que cai, né? Isso aqui entra dentro de movimento circular, né? Então vamos lá, vamos começar. Só vamos fazer uma breve recordação, né? Com algumas definições que eu fiz nas aulas passadas, que é com relação à velocidade angular, né? A velocidade angular ela é dada pela taxa com que meu ângulo, né? Meu deslocamento angular está se dando, com relação ao tempo, né? Disso aqui a gente tirou a equação do movimento circular uniforme, né? Com relação ao espaço angular percorrido, né? Então, é, a gente consegue tirar a partir disso aqui. Além disso, a gente falou também da aceleração angular, que é justamente a taxa de variação do ângulo, né? Da velocidade angular, perdão, com relação ao tempo. E também falamos um pouquinho sobre frequência e período, que o produto desses dois camaradas é igual a 1, né? Então eu posso dizer que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, ok? Então esses camaradas aqui vai ser bastante importante. Mas tem uma equação que assim, que é aquela relação que a gente faz entre a velocidade linear, né? Que é V igual a ômega R. Tudo bem? Então a gente está pegando a parte linear, né? E estamos comparando com a parte angular, né? Basicamente, a ideia aqui é que a partir de quando você conhece a velocidade de rotação, né? Ou seja, a velocidade angular daquele camarada, e você conhece o raio daquele cara, você consegue determinar quem que é a velocidade linear. Eu demonstrei, né? E também falei sobre, também com relação à aceleração, uh, e com o deslocamento, né? Então, eu também posso escrever ΔS como Δθ vezes o raio também, né? Era essa ideia, então, que a gente tinha lá. Tudo bem? Bom, o que acontece agora, pessoal? A principal equação que a gente vai utilizar é essa aqui, ok? Essa parte de acoplamentos, eu vou colocar duas situações, só que ela vai ser mais aplicada em exercícios. E aí eu vou discutir bonitinho numa próxima aula, onde eu vou resolver alguns problemas, e aí a gente vai resolver toda essa ideia aqui. Beleza? Mas a ideia de acoplamentos, né? A gente consegue perceber o seguinte: existem duas situações, né? A primeira situação é quando você tem dois discos e esses dois discos estão ligados no mesmo eixo. Então a gente tem a situação no mesmo eixo. Ou esses dois discos podem estar ligados a uma corrente, né? A uma correia. E aí a gente fala que estão ligados por um fio, por uma corrente, né? Ligados por uma corrente. E é muito comum de acontecer que essa corrente ela seja dentada, né? Igual acontece, por exemplo, ah, em alguns, você tem lá um disco, né? Você tem outro, aí essa corrente ela vai ser dentada. Ou que vá abrir espaço para que dentes desse disco, né? Você pega um disco, esse disco eles têm dentes, que é o que acontece ali na bicicleta, né? Onde você tem a catraca e a coroa, eles têm dentes, e aí esses dentes se encaixam, né, na corrente. Então, basicamente, essas são as ideias que pode acontecer. Ok? Essas duas aqui são as principais. Bom, exemplos, né? Aqui no mesmo eixo, eu posso citar, por exemplo, a Terra, tá? A Terra, sim, se a gente pensar, por exemplo, que a Terra, tá? Que a Terra, ela apresenta um eixo, né? Então, você tem lá a Terra, você tem um eixo para rotação, certo? Essa rotação tem uma certa velocidade angular. E aí você tem o Equador, a linha do Equador.
E aí você pega um camarada que está, por exemplo, nesse ponto P aqui. Então, você pega esse cara que está nesse ponto P, ele apresenta, né, aquele ponto, você pega uma circunferência naquele ponto, ele apresenta um certo raio, né? E tem um certo raio, tudo bem? E com certeza é menor do que esse raio aqui, né? Então, como é menor, a gente pode fazer a comparação do mesmo eixo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, um exemplo aqui é a Terra. E aqui ligados por uma corrente é justamente essa situação, né? Você tem a coroa e a catraca, elas estão ligadas por uma corrente. Okay? Vixe, essa corrente aqui ficou bem zoada, mas é essa a ideia. Então, aqui você tem um raio, aqui você tem um outro raio, né? E aí elas estão ligadas. Algumas diferenças aqui vai acontecer. Por exemplo, para esse cara, então aqui já trabalhando, né, nessa ideia, então vamos começar aqui com no mesmo eixo. Vou pegar uma outra cor. No mesmo eixo. Então qual que é a situação, né? Eu vou colocar a situação de dois discos, mais um exemplo aí é a Terra, né? Então você tem um disco, vou chamar de disco A. Ele está ligado a um eixo, beleza? A um disco B, certo? Tudo bem que isso aqui saiu bem zoado, né? Pera aí. Nossa senhora. Ah, beleza. Apenas para ter a ideia. Então esse camarada tem um certo raio que eu vou chamar de RB. E aqui tem um certo raio que eu vou chamar de RA. Então nós temos RA e RB, que são raios, né? A situação aqui, né, visualmente falando, RB, eu já estou assumindo que RB é maior que RA, ok? Mas a principal ideia é o seguinte: eles estão conectados no mesmo eixo. Então significa que a velocidade angular vai ser a mesma, ok? Então a minha velocidade angular, ela é tanto de A é igual a de B. Ah, Micael, mas por que que isso acontece? Vamos lá. De modo que eu giro, né? Então, a gente sabe, pelas demonstrações que eu mostrei, que a relação entre a velocidade linear é igual a ômega r, né? Então, eu já posso mostrar aqui ômega é igual a v sobre r. Eles vão ter diferenças de velocidade, ok? Da velocidade linear, então, tanto em A quanto em B vai ser diferente uma da outra. Só que o que vai estar compensando essa diferença é justamente o raio. Tudo bem? Então, de modo que se a velocidade ela está aumentando, ou melhor, se a velocidade é uma velocidade alta, o raio tem que ser também o quê? Maior ou menor? Bom, aí você deve estar se perguntando, né? Pô, será menor, maior? E aí a análise que a gente tem que fazer é justamente comparar. Será que faz sentido? Vamos ver. Então, o raio tem que, consequentemente, ser maior também, ok? Que são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai ter VA sobre RA igual VB sobre RB. Então, percebe o seguinte, se a minha velocidade ela é alta, então meu raio também tem que ser alto. De forma que, se meu raio ele é um raio que é muito grande, então minha velocidade do outro camarada vai ser menor, por consequência o raio também é menor, né? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo VA-RB igual a VB-RA. Bom, e aí a gente começa a fazer a análise da seguinte forma. Eu vou manter constante os raios, ou melhor, nenhum vai ser constante, né? Na verdade, os raios eles são constantes, perdão. Então, isso aqui é constante, isso aqui também é constante. O que eu afirmo é isso aqui, né? Eu afirmei isso aqui. Então, se RB é maior que RA, para compensar essa igualdade, o que, que acontece? Meu VA ele vai ser menor, ok? E VB vai ser maior. Então, fisicamente está fazendo sentido. Então, isso significa que o tamanho do meu raio interfere na velocidade linear, beleza? E, consequentemente, para ter essa compensação da velocidade angular,
um tem que equivaler com o outro, então essa igualdade aqui justamente tem que satisfazer essas ideias aqui, ok? Então, fisicamente falando, o que a gente tem aqui? A gente tem que VB é maior que VA, ok? Tá demonstrado, né, essa relação. Então, sempre quando você for trabalhar exercícios de acoplamento, sempre vai pensando desse jeito, ok? E você vai conseguir resolver. Beleza? Se os dois fossem iguais, VA é igual a VB, né? Então, tá fazendo sentido. Show de bola, então. Então, essa seria a situação no mesmo eixo. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que no mesmo eixo, a gente partiu desse ponto principal, né? Então, aqui, esse camarada vai ter uma certa velocidade angular, de modo que o deslocamento, né, do ângulo, né, o deslocamento angular, ele está sendo compensado nos dois, né? Então, é de forma que seu giro π, né, 180 graus, então significa que seu giro 180 graus vai girar tanto nesse extremo quanto no extremo inferior. Então, se eu pego um ponto P aqui, esse mesmo ponto P, ele vai rotacionar, certo? Então, se ele rotaciona e chega nesse ponto aqui, então esse camarada também vai chegar nesse ponto aqui, ok? Essa é a ideia. Então, essa ideia aqui ela é a principal quando a gente fala no mesmo eixo. Tudo bem? E o que a gente pode garantir com relação à frequência e ao período, né? Bom, vamos lá. Velocidade angular. Então, primeiramente, essa ideia aqui, vocês viram que eu parti desse camarada com essa relação. E aí, então, agora a gente vai analisar o período e a frequência. A gente sabe que o produto dos dois é igual a 1. Bom, vamos lá então. Como que a gente faz essa análise, né? A gente sabe que velocidade é igual a ômega R. Tudo bem? Mas eu sei, né? Tá aqui na equaçãozinha que eu mostrei para vocês, que velocidade angular é igual à variação do meu deslocamento angular com relação ao meu tempo. Então, vai ficar que V é igual a delta θ sobre delta t vezes o raio. Eu vou assumir, estou assumindo, beleza, que delta θ foi de 2π. Se eu faço essa afirmação, então significa que a frequência é igual a 1 sobre período, porque foi uma volta, né? Porque frequência é o número de voltas com relação ao tempo. E o tempo ali vai ser justamente o próprio período, que é o período de uma volta, né? De uma rotação. Então, a gente tem esse camarada aqui. Esse caso especial, né? Eu esqueci até de mencionar, mas esse é o caso especial. Bem? Então, a gente vai ter... Se bem que, né? Isso aqui é válido para tudo, na verdade. Porque se você pega e fala que F é igual a N sobre delta t, e aí a gente tem que período é igual a n rotações por é, delta t dividido por n. Então, quando você multiplica, isso aqui vai dar 1. Né? Beleza. Não é isso que eu queria mostrar, mas qual que é a ideia agora? Então, aqui, como é uma rotação, então vai ser IV é igual a 2π sobre o período vezes o raio. O que aparece aqui? Essa demonstração que eu já fiz, né? Isso aqui vai ser igual a 2π RF, né? Então, tanto essa relação pode ser correta quanto essa aqui. Bom, beleza. Então, para o nosso exemplo, né, no mesmo eixo, a gente tem que VA vezes, VA vezes RB é igual a VB vezes RA. Implica que V é igual a isso aqui, né? Então vai ficar 2π RA vezes FA, tudo bem? Vezes RB. E isso aqui é igual a 2π RB vezes FB vezes RA. Ok? O que eu fiz então?
né, só para mostrar aqui, eu peguei esse camarada aqui, que é justamente a minha velocidade, ok? A minha velocidade, é o que está escrito justamente aqui, e substituir. Então agora a gente vai simplificar esse cara, né? Consigo simplificar aqui, ó. 2π, 2π, RA, RA, RB, RB. Então, portanto, com relação à frequência, FA igual a FB. Beleza? Isso aqui com relação à frequência. Tranquilo? Com relação à frequência. Mas frequência é igual ao inverso do período. E agora, para o período, a gente vai ter o seguinte, que 1 sobre TA é igual a 1 sobre TB. Implica que TA é igual a TB. Beleza? Então, pessoal, a gente chegou em algumas relações importantes, né? A gente consegue perceber que o período de rotação para uma única volta vai ser o mesmo para os dois, ok? E a frequência também. Isso implica que a velocidade angular ela vai ser conservada, né? Na verdade, ela vai ser igual para os dois, né? Beleza. Então, essas são as relações importantes para a gente quando a gente fala de movimento no mesmo eixo. E ela, quando você for resolver exercícios, você sempre coloca elas lá. E que vai facilitar a ter a noção. Ok? O importante, pessoal, não é vocês decorar. Tá? Se vocês entenderam o processo que a gente chegou aqui, vocês conseguem resolver os exercícios de acoplamentos bem tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Agora, isso foi a situação no mesmo eixo. Mas e quando a gente não tem o mesmo eixo? Né? Na situação onde você está ligado por uma corrente. Vamos lá. Então, a situação é ligado numa corrente, né? Então, vou pegar aqui. Mesmo eixo e ligados disco por uma. Vamos lá. Então a situação é, você tem um disco A aqui, vai parecer que é igual aí. Beleza. Então aqui tem um certo raio RB, e aqui tem um certo raio RA. É o disco B, esse aqui é o disco A. Beleza, pessoal, o que acontece aqui? Vamos lá. Bom, a minha velocidade angular nos dois vai ser diferente, beleza? Porque eles não estão mais no mesmo eixo. É aquela situação, pega uma caneta, né? A situação é, pega uma caneta, olha para a caneta. Se você roda essa caneta, todos os pontos que estão alinhados, né? Numa certa superfície, numa certa parte da caneta, elas vão apresentar a mesma velocidade angular. Vão rotacionar igualmente. Beleza? Ok. A sua velocidade vai depender, né? Do raio. Mas a ideia é, se você pega em eixos diferentes, por exemplo, o lápis e essa caneta aqui tem dois raios diferentes, né? Se eu ligo eles ambos à mesma corrente, eles vão ter velocidades iguais, ok? Porque é uma velocidade transmitida, e aí eles vão ter a velocidade de rotação diferente, ok? Então, a principal observação é, se você pega dois pontos, ou melhor, três pontos, você pega um ponto P aqui, um ponto, vou chamar esse aqui de ponto P1, ponto P2 e aqui ponto P3, ok? Então você tem três pontos diferentes ali, certo? A velocidade aqui nesse ponto, vou chamar de V1, aqui nesse ponto eu vou chamar de V2 e aqui nesse ponto eu vou chamar de V3. Ok? Quando eu faço a análise em módulo, porque como eu estou pensando em vetores eu vou discutir com vocês mais para frente, mas a ideia aqui é o seguinte, como eu estou pensando nessa ideia, né, o sentido e a direção
vai ser diferente, né? Um vai estar apontando para cá, o outro aqui, o outro vai estar quase descendo ali. Mas a ideia é, a velocidade, o módulo dessas velocidades, elas são iguais, ok? Porque é uma velocidade transmitida. Então, se você pega um ponto aqui e esse ponto ele está girando, né, devido à rotação desses camaradas, ela vai ter a mesma velocidade em todos os pontos. Tudo bem? Então, se eu pegar um ponto aqui, chamar isso aqui de V4, pegar um ponto aqui, V5, e assim por diante, todos eles vão ter a mesma velocidade, ok? Então, V1, o módulo, né, é igual ao módulo de V2, é igual ao módulo de V3, é igual ao módulo de V4, é igual ao módulo de V5. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que todos os pontos vai ter a mesma velocidade, ok? E aí, a gente tem o seguinte, se todos os pontos vai ter a mesma velocidade, então o que vai se manter agora vai ser VA igual a VB, ok? O módulo disso, né? Então, a gente sabe qual a relação? V igual a ômega R, né? A parte linear, a parte angular. Bom, o que eu posso tirar disso aqui, né? Eu posso tirar disso aqui? É só substituir. Então, ômega A, RA vai ser igual a ômega B, RB. Né? E aí você tem que ter aquela mesma ideia de compensação. Se meu raio A é muito grande, então com certeza a velocidade angular dele vai ser pequena, né? Para compensar. Tem que compensar, beleza? Então você tem que pensar nessa ideia de inversamente e diretamente proporcional. E basicamente essa é a ideia que a gente vai ter. Mas você percebe que eu parti dessa ideia e dessa aqui, né, para chegar nesse resultado. E aqui existem algumas implicações com relação ao período e à frequência, né? A frequência, nesse caso, vai ser o quê? A velocidade, a gente viu que é 2π RA FA. Isso aqui vai ser igual a 2π RB FB. O 2π sai fora, né? Poderia considerar qualquer ângulo, né? Mas eu considero para uma volta. Então, RA FA igual a RB FB. O que a gente consegue perceber dessa relação é o quê? É que a frequência depende do raio. E isso é claro, né? Porque eles estão em eixos diferentes. Tudo bem? Eles não estão no mesmo eixo. Consequentemente, né, o período é o inverso disso, então vai ser RA sobre TA igual a RB sobre TB, beleza? Então, essa é uma outra relação aí. E com isso, você consegue resolver muitos exercícios de acoplamentos, ok? É uma parte muito mais lógica, né? Tem que ter o conhecimento físico do sistema, basicamente é essas duas situações, né? Em particular, e você pode ir juntando, cara. Você pode ter, no mesmo sistema, você pode ter tanto no mesmo eixo, quanto pela mesma corrente. Então, dá para brincar bastante com essas ideias aí, e por isso resolver exercícios dessa parte, eu acho que é muito mais fundamental do que essa parte mais teórica, né? De eu apresentar para vocês. Porque basicamente a gente vai resolver isso aqui, ok? Para algumas situações. O que pode acontecer também é ter duas, eu não citei, né, mas são outras situações, que é basicamente quase a mesma ideia, é quando você tem discos dentados, né? Eu até comentei, mas quando você tem discos dentados juntos, então, por exemplo, vou apresentar aqui rapidinho, disco dentados. Ele é assim, né? Então você tem aqui, isso aqui vai por todo o disco, aqui também vai por todo o disco. Tem um certo raio RA, beleza. Aí vai ter um outro disco que vai encaixar. Encaixa, né? Então, tem um outro disco aqui. E vai simplesmente. Vou até fazer de outra cor para ficar mais visível. É um outro disco que ele encaixa
Não ficou o melhor desenho do mundo, mas acho que a ideia dá para pegar. Então aqui você tem um RB, né? O que acontece nesse ponto, né, onde esses discos se encontram, vou pegar uma cor aqui diferente. Nesse ponto aqui, eles vão ter a mesma velocidade. Aí depende para onde tá rodando o disco, né? Supondo que esse aqui tá rodando para cá, esse aqui para cá, né? Se esse roda para cá, então esse aqui, se tá conectado aqui, tem que rodar, tem que girar para cá também. Um vai girar no sentido horário, no outro no sentido anti-horário. Essa é a ideia, né? Beleza. Vai ter um ponto onde eles estão conectados. E naquele ponto, você vai ter a mesma velocidade para os dois. Né? Uma velocidade compartilhada ali. Beleza? Só que eles são eixos diferentes. Ok? Mas naquele ponto em específico, eles têm a mesma velocidade. Que é quando eles estão juntos. Ok? Então, basicamente, acho que isso daí... eu vou mostrar mais em exercícios, tá? Então, acho que é isso daí, a parte de acoplamentos. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ajuda aí o canal a fortalecer. Eu agradeço pela participação, pela contribuição, por assistir esse vídeo. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, valeu, até mais, falou!